Outra pergunta diz o seguinte: quer um pouco mais de informações sobre o plano etérico, né? Porque as escolas tratam o plano etérico de maneira mais diversa possível. Eu concordo, eu não vou ter muito tempo para a questão do plano etérico, mas apenas gostaria de dizer o seguinte: o primeiro dos planos ditos interdimensionais. O plano interdimensional é um plano onde não há organização social das criaturas. Nós somos aqui socialmente organizados em nível físico. Depois do nível físico vem uma dimensão dita etérica, onde não há organização social. É um plano de transição com o qual matéria dele nós fazemos o nosso corpo etérico, que é o chamado corpo de luz, ou também chamado corpo vital, ou corpo ectoplasmático, ou corpo energético, ou corpo bioplástico, ou duplo etérico, enfim, é aquele que tem ou que vibra a vida no corpo físico. Nós somos vivos porque esse corpo etérico existe, né? Ele é a matriz organizadora biológica também, é onde fica a matriz que organiza o corpo físico. Bom, então nesse nível aí você não vai encontrar cidades etéricas, gentes etéricas, não existe isso. A maneira, veja, a confusão se dá porque nós usamos a palavra etérico para falar de uma coisa sutil, imperceptível, e que na realidade, sempre quando nos referimos, por exemplo, a cidades etéricas, nós estamos falando, em realidade, de cidades astrais, e não de cidades etéricas. É que, nesse caso, a palavra etérica está sendo utilizada com outra ideia, como sinônimo de uma coisa que é sutil, imponderável, de alguma forma invisível. Então, essa confusão já se estabeleceu há muito tempo. Ele pergunta também, que eu já falo no livro, e aliás foi em função do livro, que ele fala o problema do éter, perguntando se é o mesmo éter, etc. Eu também já respondo isso no livro, né, através do personagem Agenor, de que essa confusão infelizmente existe, mas não são as mesmas coisas, né? Não são. O que os ETs chamam de éter é espaço. Nós temos que traduzir de uma maneira simples como espaço. Só que a palavra espaço, eles costumam reservar ao espaço físico, isto é, esse que nos separa aqui. Enquanto o espaço nos níveis hiperfísicos, especialmente na chamada faixa, ou nas oitavas do astral, que é a chamada dimensão áurica do universo, essas são chamadas, eles chamam esses espaços de etéreos, ou etéricos, ou héteros rincões, para falar já do espaço como princípio fundamental, isto é, como base em torno no qual os universos acontecem. No poema que fala de héteros rincões, rincões é lugar, né? Regiões. Então, héteros rincões onde só existe o espaço, não vibrado. Se vocês, vamos fazer uma imaginação qualquer aqui, esse espaço inteirinho aqui nessa sala, se vocês colocam de repente num lugar qualquer aqui, um pontinho irradiando um som, né? Aquele som, uma vibração qualquer, ele vai se expandindo. Somente o espaço onde há essa vibração é um espaço vivo. Fora é chamado héteros rincões, quer dizer, os lugares onde o espaço não está sendo vibrado. Um universo, ele existe no espaço não vibrado, e quem começa a vibrar para dar origem ao universo é o tal do casal raiz. É a fusão dessas almas, quer dizer, desses mônadas, que compõem uma estrutura giratória, né, como se fosse um peão, cada um girando para um lado. É como se a mônada de um e de outro, né, se encontram, que são as contrapartes da mesma mônada, masculino e feminino, se encontram, tendo como eixo o cardíaco, né, o coração, que é a vontade divina. Então, aquele eixo, um gira para um lado, outro gira para o outro. A passagem do iona contra o outro, né, é que geram os 7 caminhos. Veja que coisa curiosa. Você numera os 6 ionas que estão em volta, né, e os 6 ionas que estão na outra parte. E junta pelo meio, que é o iona central, que é o iona número 4. Veja, o iona do meio não é o 7, é o número 4. É o iona do cardíaco, corresponde ao chakra cardíaco. Bom, então você tem, na volta, você tem o 1, 2, o 3,
e não o 4, o 5, o 6 e o 7. Tá? Bom, bem, quando esse sistema gira, você vai fazer sempre com que, por exemplo, o íon 7 de um lado cruza com o 3 do outro. Né? Cada passagem dessa, né, gera um campo de energia. Se vocês tiverem a paciência de fazer de mostrar como que ocorre a distribuição de energia pela composição de cada um desses números, vocês vão ver exatamente que em torno da linha central do coração, que é fixa porque os dois estão grudados, você não tem ramificação, você tem uma linha que é o eixo do coração, chamado íon, mesmo sistema, eixo do coração, íon cardíaco, o eixo arquetipal do reino humano, né? O reino do coração. Olha, umas coisas muito interessantes. Aí você vai ter as outras composições de número, você vai ter a bifurcação que dá origem ao chamado 7 raios. É um negócio muito interessante. É daí que parte as 7 potências energéticas que governam todo o universo. Quando essa energia, por exemplo, de um raio desse, chega em nível da nossa galáxia, depois do nosso Sol, e é emitido pelo Sol para a Terra, que vibra através do centro da Terra, o que faz o mestre Choan daquele raio? Ele polariza aquela energia, dando a conotação pessoal dele, mestre do Choan, daquele raio. Ele ilumina com a sua luz, ele modula aquela energia básica para agregar a ela qualidades que são próprias do mestre do raio, dirigindo objetivamente para o processo evolucional daquele planeta onde ele está. E esse fato, quer dizer, o fato do mestre vibrar um raio que vem do cosmos e dá a ele a cor, como a gente chama, né? Dá a conotação de qualidade, ele usa também uma grande máquina para amplificar essa potência. E no trabalho de ontem, né, processos imaginativos, eu fiz as pessoas conhecerem a gigantesca máquina que vibra o segundo raio no mundo, né, em cima de uma piscina de água sulfurosa, que fica no subterrâneo de um mosteiro na fronteira do Tibete com o Butão, que é nesse subterrâneo onde vive mestre Kutumi, que é justamente o mestre do segundo raio. Há lá uma gigantesca peça que lembra um grande candelabro, que fica em cima dessa espécie de piscina de água natural, que flui por baixo das rochas, que faz a região de suporte desse mosteiro, que é do lado tibetano, que fica a praticamente 5.000 metros de altura, né? Perto da calha chamada Vartan, que é uma calha de degelo que separa o Butão do Nepal. Então é ali que vive mestre Mori, o mestre Kutumi, né? É uma de suas residências, das várias que ele tem, conforme a sua faixa de vibração, e onde tem a máquina que vibra o raio do ensinamento, o raio do ensino, da devoção, a transmissão de conhecimento, a formação das pessoas, né? E que parece uma espécie de um grande lustre fantasticamente grande. Ele é sustentado num teto muito alto, que é todo subterrâneo, um teto imenso, de perto de uns 500, 600 metros de altura, é uma coisa muito alta. De lá saem 3 gigantescas correntes, com elos, cada elo desse tamanho, dessa grossura, uma coisa gigantesca, e que segura aquele fantástico candelabro a uma altura mais ou menos de uns 60 metros, sobre uma piscina que fica num pátio cheio de arcos e colunas. Esse lugar é um lugar fantástico, muitos sensitivos já estiveram lá e participaram de cerimoniais de iniciação num dos salões que ficam agregados a essa região. Um salão que tem um piso de pedra todo trabalhado e onde há uma grande rosa dos ventos desenhada no centro com um sistema de coluna em toda a volta. Esse é um lugar onde ocorrem muitas iniciações de todos aqueles que se dedicam ao ensino espiritual no mundo, em qualquer corrente de pensamento. Não há preconceito contra nenhuma delas. E ali fica essa máquina. Então veja de onde é que parte na origem o tal do conceito dos 7 raios. 7 raios são 7 energias fundamentais que derivam da rotação contrária, vamos dizer assim, das contrapartes, das polaridades da mônada do casal raiz. É daí que nasce, né? É o mesmo sistema espiralado que forma a galáxia. Todas as galáxias, mesmo as mais maduras, elas ainda contêm resquícios do sistema espiralado inicial, que dá um embate inicial. E ali está o casal galáctico, né? Que é a expressão do casal raiz cósmico, quer dizer, universal, que dá origem a um universo completo. E o universo nasce semelhante a uma galáxia,
um ponto de luz intenso que começa a crescer, 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 crescer e girando, né? Ele vai soltando as suas fraldas, e como está em dimensões hiperfísicas, que a nossa ciência não enxerga através dos telescópios, vai se formando aquela casca grande até que um dia ela se fecha embaixo. Então nós vivemos, na verdade, no interior de uma parede, de uma grande bolha de sabão. Internamente não há espaço vibrando, fora também não, somente nessas paredes. Isso é que é. E cada parede dessas, a grossura dela é da ordem de alguns milhares de anos-luz, né? Quer dizer, para você ir de uma parede para outra, de um universo, você pode ter ideia de que tamanho isso possa ter. E imaginar que são infinitos esses universos, e que o maior deles, o mais antigo, que os ETs chamam de Daramar, ele está no centrão, é uma bolhona de sabão gigantesca, e nenhuma das outras é maior do que ela, incrivelmente grande. E tem várias agregadas a ela, né? Várias agregadas, formando um grande cacho de uva, que os espaciais chamam de Kaon, que quer dizer exatamente isso, né? Cacho da videira celestial. Então o plano etérico é o primeiro dos planos interdimensionais, ele é fronteira, ele é um andar de serviço. Nesses edifícios grandes, modernos hoje, entre um andar e outro tem um andar pequenininho, onde uma pessoa às vezes tem que até se agachar. Ali tem todas as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de comunicações, de computação, enfim, contra incêndio. É toda uma infraestrutura para fácil manutenção, sem que atrapalhe a atividade dos escritórios, né? Nos pisos úteis, como é chamado. Bom, e no meio então aquele piso sanduíche. Esse piso sanduíche é como se fosse o plano etérico, né? Entre o físico e o astral tem esse plano etérico, que é um plano sanduíche, é um plano de infraestrutura. Agora é interessante que quando as naves, por exemplo, físicas, aceleram a velocidades enormes, como a matéria não pode acompanhar em velocidades muito altas, a matéria se descola da nave e a nave fica só etérica, né? Por isso que ela desmaterializa, ela fica etérica, quer dizer, ela viaja só a matriz de luz. Essa matriz de luz atravessa tudo, não há um plano, ela para atravessar planeta, tudo que tiver pela frente, não tem nada, não vai embarroar em nada, nem em outras naves etéricas, podem se cruzar perfeitamente, porque esse plano etérico sanduíche, que é o plano inclusive em que algumas oitavas dele funciona o registro acástico. Elas navegam, no momento que elas começam a frear, né, o que ocorre? Ela freia, de repente a matéria junta. Você tem a precipitação de matéria, porque a matriz de luz está já numa velocidade em que a matéria é chamada, né? É o fenômeno da precipitação ectoplasmática que ocorre nas sessões mediúnicas, né? Que a entidade também usa um recurso parecido na materialização. E as naves então aí começam a ser visíveis, né? Agora, quando uma nave é parada para nós, é invisível, não significa que ela está a alta velocidade necessariamente. Ela pode até girar a alta velocidade e simplesmente desaparecer, porque a matéria não gira junto. Isso é um recurso de invisibilidade. Mas eles usam outros recursos, inclusive recursos ópticos, que fazem com que a gente não veja a nave física, embora ela esteja ali fisicamente. Então, o que eu teria que acrescentar sobre o plano etéreo não tem essencialmente nada de novo, é isso que eu já venho sabendo, não aprendi coisas novas a respeito. E é um plano importante para nós, porque é a fronteira entre um outro plano habitado, onde existem cidades, estruturas sociais, organização, governo, toda essa parafernália de coisas, num nível muito avançado de organização, que é o chamado dimensão áurica, o plano astral da nossa Terra e, portanto, do universo inteiro, né? E cada plano, gente, tem muitos subplanos. Nós chamamos isso de oitavas. Então tem as oitavas elevadas, as oitavas escuras, né? E muitas, portanto, faixas. Se você tem uma estrutura, como nós vamos ver hoje, numa faixa específica do astral, pode ser invisível para uma outra que está na outra faixa do astral, de tão extenso que é a faixa de vibração do astral. O físico também é extenso, o etérico é pequenininho, são poucas oitavas. O astral é muito grande. Depois vem um plano intermediário de novo, que é o plano mental. É o plano da nossa inteligência, onde nós formamos o nosso corpo mental, que é expansível. Nós podemos expandir o corpo mental abraçando o mundo inteiro, se for o caso, desde que tenhamos energia e elasticidade mental para isso. É um plano excelente, porque ele permite viajar, né, acessar pessoas, coisas, lugares, tudo, pela expansão de nós mesmos, porque os nossos limites não são do corpo físico. É a expansão mental, uma técnica muito usada pelos iogues,
que dessa forma podem estar em qualquer lugar, né, fazendo com que a sua mente esteja em qualquer lugar. É outro plano intermediário, dito plano interdimensional. Ele é a fronteira entre o astral e o outro plano seguinte, que já é o primeiro plano transdimensional, quer dizer, o primeiro plano que está além do quaternário da forma, é o plano búdico. Nesse nível é que já estão os grandes agregados monádicos do quais nós derivamos, que nós vamos encontrar a sua realidade mais próxima em nível de nosso Sol, né? É lá que está o centro do plano búdico do sistema solar. Ali estão as entidades búdicas das quais nós descendemos, que são chamados também, conhecidos como anjos, né? Os anjos, porque nós descendemos dos anjos no sentido búdico da expressão, não no sentido dos anjos, nossos guias, protetores, etc., nem anjos planetários, isso é outra coisa. É porque anjo é nome que vale para qualquer negócio. Hoje, então, qualquer troço é anjo, né? Eu já vi até umas pessoas falando que gnomos são os anjos da natureza. Então pronto, o anjo da natureza, mais um anjo, né? Então essa confusão de nomenclatura vai persistir, porque afinal de contas não tem importância.